Você mataria se essa fosse a única forma de salvar o mundo? E se a decisão certa te transformasse em alguém que você mais teme? Esse é o dilema que o Mark sofre durante toda a sua vida de herói, tudo isso enquanto ele precisa ser... Confesso que eu demorei um pouco pra entender o que eu tinha gostado de fato na terceira temporada de Invencível. Eu, por exemplo, não sou um grande fã da forma como é justificado o relacionamento do Mark e da Eve, apesar de entender que, dada a quantidade de desgraça que acontecem na vida dos dois, eu consigo aceitar que eles veem um no outro um refúgio. Eu também não sou o maior fã de como o ritmo de vilões e batalhas que o Mark tem acontecem. Em certo momento eu comecei até a ficar incomodado, pensando quanto de sofrimento o Mark estava tendo que lidar em tão pouco tempo. Mas foi aí que eu tive um clique. Depois de um mês que eu já tinha terminado de assistir a série, me veio à mente que talvez o grande tema da terceira temporada seja o que você faria se tivesse no lugar do Mark, ou você teria aguentado tanto quanto ele até aqui? Isso é porque eu acho que a terceira temporada não tá interessada em apenas te mostrar pancadaria ou dilemas rasos de certo e errado. Ela quer te colocar no lugar do Mark, quer te deixar desconfortável, te perguntar episódio após episódio, você faria diferente? E se você acompanha o canal e viu meu vídeo do Titã, você já sabe que eu sou um grande crítico da quebra constante de sequência de narrativa da série. Tem muitos pontos de vista e alguns claramente são mais interessantes que outros. Por isso eu comecei a pensar que essa enxurrada de vilões que o Mark tem que lidar com certeza não estavam ali à toa e definitivamente foram planejados para causar essa sensação de incômodo e desprazer para o Mark. Só de cabeça eu consigo lembrar do Angstrom Levy, o Mr. Liu, o Titã, os Gêmeos, o Powerplex, os Marks do Mal de Outras Terras e como se isso já não bastasse ainda tem o Conquista para fechar tudo com chave de sangue. E pode ser que você ache que Invencível sempre pareceu caminhar na mesma linha de obras como The Boys, uma tentativa de mostrar um universo de super-heróis onde os dramas humanos, os dilemas morais e as dificuldades da vida real são mais importantes do que capas, poderes ou poses heróicas. E eu sei que os quadrinhos de Invencível são super antigos e não têm relação direta com os de The Boys, mas pra quem chega desavisado é fácil achar que a grande mensagem da série é trazer o super pro chão e mostrar que até o herói mais forte do mundo pode sangrar. Com certeza o fator que mais potencializa tudo isso é o fato do Mark ser um adolescente, alguém que ainda está entendendo quem ele é no mundo, que ainda está formando a sua visão de mundo, mas que ao mesmo tempo já carrega nas costas o peso de ser talvez o ser mais poderoso da Terra. E isso cria um contraste brutal, porque ele está em formação quanto pessoa, mas o mundo exige decisões de alguém pronto, pronto para julgar, pronto para matar, pronto para salvar, ou pelo menos falhar tentando. E é por isso que eu acho que a gente se conecta tanto com o Mark, porque ele erra, ele tenta, ele repete o erro, ele sofre. A gente cria empatia, torce, entende e às vezes sente raiva também, porque ele vai tomar decisões que a gente aprova e outras que a gente jamais tomaria. Pelo menos é o que a gente pensa quando a gente não tá em uma situação como essa, e graças a Deus eu espero que ninguém nunca passe por uma situação de ser como o Mark é, porque se isso acontecer quer dizer que um Viltrumita pode aparecer aqui na Terra e destruir tudo. De muitas decisões que o Mark tem que tomar ao longo da série, a mais discutida de todas é: ele deveria ou não deveria matar os seus inimigos? Especialmente quando na terceira temporada essa decisão significa diretamente que se ele não o fizer, muitas pessoas vão morrer. Mas será que é assim mesmo que a gente tem que analisar isso? Eu não acredito que exista uma resposta correta ou exata sobre se o Mark deveria ou não deveria cruzar a linha de matar alguém. Pra mim é claro porque ele não o faz, tem muito receio da semelhança com o pai, e também sua educação de sua mãe, que assim como ensinamos entre nós humanos, matar essencialmente não é uma coisa boa. Mas e se for pra salvar alguém, impedir que algo ruim aconteça, aí tá tudo bem? Pra tentar chegar em uma resposta mais clara, eu acho legal a gente analisar caso a caso, porque cada vez que o Mark é colocado diante da possibilidade de matar, algo dentro dele muda. Às vezes é só um pedacinho que quebra, às vezes um novo limite aparece, e tudo isso começa com Angstrom Levy. Esse que talvez seja o vilão mais importante dessa temporada, e não por ser o mais forte, mas porque é quem mais testa o lado humano do Mark. Vamos lembrar que o primeiro encontro entre eles parece quase um acidente. O Angstrom é um cientista idealista que está tentando acessar o conhecimento de todas as suas versões alternativas com a ajuda dos gêmeos Mauler. Porém, se tem os gêmeos envolvidos, é claro que o Cecil não ia achar que isso era uma boa coisa. Então ele pede pro Invencível ir averiguar, e o experimento acaba saindo do controle, a máquina entra em colapso. O Mark até tenta impedir os Maulers, mas não consegue evitar a explosão. O Angstrom é deformado física e mentalmente. O Mark acaba sobrevivendo e acredita que o Angstrom morreu ali. E essa é a primeira marca que ele deixa no protagonista. Ele não o matou, mas estava lá e não conseguiu impedir. E às vezes a culpa nasce disso, da impotência, principalmente quando você é dito por todo mundo como alguém invencível. Fato é que o Angstrom sobrevive, só que ele volta muito diferente. Agora ele tá mais instável, ressentido, vingativo, e é no segundo encontro entre eles que tudo muda de verdade.
O Mark é capturado por ele, jogado em uma dimensão paralela, hostil, onde ele passa dias, semanas tentando sobreviver. Quando ele finalmente consegue escapar, ele não encontra mais o cientista de antes, ele encontra um monstro. E o Angstrom não sabe, mas ele transformou o Mark para sempre daquele momento em diante. Porque quando o Mark encontra o Angstrom de novo e começa a lutar com ele, a gente vê que o desespero de morrer em outra realidade, o medo da sua família se machucar, o medo de pessoas perderem a vida por causa dele, tudo isso acaba explodindo no Mark. Ele começa a atacar, ele perde o controle, ele soca o Angstrom com tanta violência repetidas vezes que ele acredita que ele tinha matado ele. Eu acredito nesse caso que se a gente for falar que ele matou, entre aspas, a gente tem que levar em consideração que isso não foi racional. Foi totalmente pelo medo, pela fúria do momento, pela dor que ele estava sentindo também. E essa é a segunda marca que o Angstrom deixa nele. Ele realmente acha que matou ele, e isso pesa de um jeito diferente. Porque não foi por vingança, mas também não foi por justiça. Foi por instinto, um instinto que ele tanto teme que tenha nele de fato. E quando o Angstrom volta para a vida do Mark pela terceira vez, parece que tudo tá pior. Ele ainda tá mais corroído e ainda mais decidido a acabar com a Terra, usando versões malignas do próprio Mark. É como se fosse a materialização das frustrações e do medo do Mark em seres ali que estão tentando destruir tudo que ele ama, todo aquele planeta, toda a família dele, todas as pessoas. São literalmente versões dele que ultrapassaram a linha que ele tanto tem medo de ultrapassar. E enquanto isso ele tem que mais uma vez pensar se ele toma essa decisão ou não. Isso porque em determinado momento, quando ele tá até com o Oliver ali do lado, o público inteiro já tá pensando, faz isso, acaba com ele, quando ele tem a oportunidade de matar o Angstrom. Mas o Mark trava, porque no fundo ele ainda acredita que existe um limite. Só que o mundo ao seu redor e a gente mesmo começa a não acreditar mais nisso. E essa é a terceira marca que esse vilão deixa no personagem. E o Angstrom acaba deixando 3 pontos, 3 momentos no Mark que são muito interessantes pra gente analisar toda essa situação. Porque no primeiro, quando a bomba explode no laboratório, o Mark falha em proteger. No segundo, quando ele passa dos limites, entre aspas, é onde ele falha em se conter. E o terceiro é onde ele falha em agir, porque o Angstrom mais uma vez escapa e ele não sabe se ele vai voltar ou não. Então não só ele sente o sentimento de falha, como ele também não tem a certeza se ele resolveu aquilo de fato. E depois de tudo que aconteceu com o Angstrom, o Mark começa a perceber que os dilemas morais não são só dele. Há pessoas ao redor, inclusive no lado do bem, entre aspas, que já cruzaram essa linha há muito tempo. E ninguém representa isso melhor do que o Cecil. Esse é o tipo de personagem que nunca esconde quem é. Ele é frio, direto, estratégico, ele não faz discurso sobre heroísmo, justiça ou sacrifício. Ele faz o que precisa ser feito, o trabalho que alguém precisa fazer, e ele espera que os outros aguentem as consequências disso. O problema é que o fazer o que precisa ser feito dele quase sempre envolve usar criminosos como ferramentas, esconder verdades, colocar vidas em risco e, se necessário, matar sem pestanejar. E claramente isso deixa o Mark confuso e completamente revoltado. Ele não gosta como o Cecil manipula as pessoas, como ele coloca pessoas como o Sinclair dentro da equipe. A mesma coisa com a Asa Negra, que o Mark teve que lidar com ele enquanto vilão, e agora ele tá ali ajudando pessoas ao lado dele, coisa que não faz sentido. Principalmente o Sinclair, que acabou causando muito sofrimento ao namorado do melhor amigo do Mark, e agora o Cecil diz que é justificável ele trabalhar com eles dois. E isso tudo leva o Mark ao limite, ele ameaça matar o Cecil, ele diz que jamais faria aquilo, mas que foi só uma forma de ser levado a sério, mas ali teve um impulso, e talvez esse seja o ponto mais interessante da relação dos dois. O Mark começa a entender por conta do Cecil que há um tipo específico de violência que ele tolera, uma violência que ele aceita e que aos poucos começa a flertar com a mesma lógica que ele sempre condenou. Ou talvez não seja essa mesma lógica, porque o Cecil no final do dia não age por maldade, ele age por cálculo, e o Mark começa a entender que proteger o mundo, e ainda mais, proteger quem ele ama, talvez exija mais do que idealismo, talvez exija decisões que ele não queira tomar, talvez exija aceitar que sim, em certas situações, matar pode parecer a única escolha. E o Cecil é perfeito para trazer essas discussões para dentro da série, porque é com o Cecil que o Mark entende o custo. Ele reconhece que se alguém machucar a Eve, o Oliver ou a mãe dele estiver sendo ameaçada, ele pode sim cruzar essa linha. E isso muda tudo, porque antes o dilema de não matar era simplesmente moral. Só que agora ele é pessoal, e quando o dilema vira pessoal, o limite não existe mais. E um questionamento que eu deixo aqui pra você é, tem como não deixar algo assim virar pessoal? Ser o ser mais poderoso da Terra e ter uma família, você separaria? Deixaria eles morrer se fosse pra salvar outras milhões de pessoas? Enquanto você me responde nos comentários, só fazendo uma pausa pra lembrar que se vocês estão gostando do vídeo, não deixem de curtir e comentar os seus pensamentos, sempre mantendo o respeito, é claro. E se tiver tocado no seu coração, tem várias formas de apoiar o projeto aqui do canal, só dá uma olhadinha na descrição. É nóis! Um outro vilão que a gente tem na terceira temporada é o Powerplex, que culpa o Mark de maneira equivocada pela morte da irmã e da sobrinha dele, porque isso tudo aconteceu durante o surto do Omni-Man. Foi ele quem atacou, que matou sem hesitar, e o Mark naquela altura era só mais uma vítima que estava tentando impedir que o pior acontecesse.
Só que pro Powerplex isso não importa, ele não quer explicação, ele quer um culpado, quer transformar o luto em alvo, e o rosto mais próximo dessa dor é o do Invencível. Ele simplesmente quer que alguém sinta o que ele sentiu, e é isso que torna ele tão perigoso. Não são só seus poderes, mas porque ele acredita que ele tá certo, que ele tá fazendo justiça, quando o que ele tá fazendo na verdade é repassar a dor dele, justificando na cabeça dele matar no lugar de lidar com o luto. E essa é a conexão desse vilão com o tema da terceira temporada e desse vídeo também, porque o Powerplex escolheu matar, e ele acabou destruindo a si mesmo. Ele não só falha em vingar a irmã, entre aspas, de uma vingança que ele mesmo criou, como ele também condena a própria esposa e o próprio filho. Ele coloca em risco a única família que ele ainda tinha e no fim ele perde tudo. O que começou como vingança termina como autodestruição. E talvez esse seja o grande ponto do encontro do Mark com o Powerplex. Ele enxerga nele um reflexo torto, uma possibilidade real. O que aconteceria se ele também decidisse parar de pensar, parar de se segurar e simplesmente reagir à dor que ele tem dentro dele? Se ele resolvesse suas perdas com violência, se ele deixasse de lado os princípios e começasse a matar por impulso? Pra mim fica claro que não só esse personagem tá errado, como ele é pra representar o caminho mais fácil e o mais perigoso. É o que o Mark poderia ser se ele deixasse a raiva tomar conta, se decidisse que perder alguém justifica tirar alguém, se cruzasse a linha não por necessidade, mas por ressentimento. E como eu falei no começo do vídeo, eu não vejo o Mark, eu acho que a série também não trabalha ele como alguém perfeito, alguém que nunca nem chegou perto disso, como obras fazem com Superman ou Homem-Aranha, por exemplo. O Mark claramente já passou perto várias vezes, ele já perdeu o controle, ele já quis machucar, já gritou que mataria, e é por isso que ele não mata o Powerplex, não é só por moral, é porque ele entende o risco. Entende que se ele fizer isso, pode ser o começo do fim. Não do vilão, mas dele mesmo. E se a gente fosse falar que isso tudo já é o suficiente para pensar sobre o Mark matar ou não, quando tudo parece calmo, surge o Conquista. Que pra gente nesse vídeo vai ser o último capítulo dessa nossa discussão. E o Conquista não é como o Angstrom, que manipula o multiverso, nem como o Powerplex, que age por dor. Ele não tem discurso, ele não tem trauma, não tem redenção. Ele representa a brutalidade pura dos Viltrumitas, a violência sem propósito, sem culpa. E quase como se o Mark estivesse revisitando aqueles dias com seu pai, ele vê o Conquista destruindo cidades, mutilando, rindo do sofrimento, e quando a Eve cai gravemente ferida, o Mark se despedaça, e ali o dilema desaparece. Não tem mais espaço para pensamento, para código moral, para esperança. Só existe uma única certeza, ele precisa matar aquele cara. E ele mata, com toda a fúria que ele tinha, e com a ajuda da própria Eve, que mesmo à beira da morte luta ao lado dele. Não é um gesto de justiça, é um ato de desespero, de proteção, de perda. Pela primeira vez, Mark cruza a linha que ele tanto evitou. E a minha análise, interpretação disso tudo é que esse momento ele foi catártico justamente porque ele não tinha mais escolha, ou porque ele achava que não tinha mais. E esse é o ponto mais complexo de todos, ele não hesita. E a gente entende o que ele faz e até concorda com o que ele fez. E agora com tudo isso que a gente discutiu, eu volto a pergunta pra você. Você mataria se você fosse o Invencível? Ou pior, será que você saberia parar depois de matar pela primeira vez? Você teria agido como com o Angstrom, com o Powerplex, com os Gêmeos, com o Cecil? Como você teria agido com o Conquista? Essas são perguntas que eu não tenho a resposta exata na minha cabeça. É muito difícil falar vendo de fora e obviamente muito fácil julgar e apontar o dedo também. Tudo que eu sinto é a alegria de saber que existe uma história que aborde esses temas que são tão importantes e relevantes aqui na vida real. E que você que está aí do outro lado vendo o meu vídeo vai dividir o que você pensa disso aqui nos comentários. Vai deixar o seu like e se você quiser você pode apoiar o canal sendo membro, com Live Pix, hypando o vídeo, mandando um valor aqui no superchat do YouTube ou qualquer outra forma que você encontrar e achar que faz sentido de apoiar aqui o canal. No mais é isso, gente. Muito obrigado, espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Um beijo.